Antes de ler, deixa eu contextualizar para você a nossa série. Se você perdeu alguma, pode ir aí no nosso canal no YouTube, você vai achar todas as mensagens dessa série chamada O Cuidado de Deus na Vida dos Seus Servos. Já expliquei, nós não estamos dizendo que Deus só cuida dos servos. Deus cuida de todos. O sol é para todos, a chuva é para todos, mas estamos olhando nas Escrituras, na vida dos servos de Deus, a maneira como Deus cuidou deles, ok? E aí nós vimos que temos que lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Aprendemos isso com o apóstolo Pedro, pois ele tem cuidado de nós. E aí nós, a partir do início, o primeiro homem e o primeiro casal, nós vimos que Deus cuida de pecadores. E aprendemos com Adão e Eva que ele pode e tem uma história e tem um propósito para nós. Depois vimos com Noé que ele é um Deus que cuida fazendo alianças. Depois vimos com Abraão que ele é um Deus que cuida chamando e estabelecendo o seu propósito. Depois com Jacó, vimos que ele é um Deus que cuida, transformando a história. E com José, nós vimos que ele é um Deus que cuida, honrando aqueles que o servem e o obedecem. E depois do José veio então o Moisés, que foi parar lá no Egito por causa do José. Todos os hebreus foram morar no Egito, porque o José se tornou governador, Zafenate Paneia. E aí, centenas de anos depois, aproximadamente uns 400 anos depois, nasce aquele menino, tirado da água, Moshe, que foi então escolhido por Deus para ser o libertador daquele povo. E vimos que Deus cuida de nós também, nos dando libertação. E aí Moisés sai com aquele povo, passa ali na península do Sinai alguns meses, onde recebe o decálogo, os 10 mandamentos. Depois parte em direção a Cades Barneia, onde eles montam acampamento e permanecem ali por 39 anos e alguns meses, até que então, um belo dia, Moisés sumiu. Onde está Moisés? Cadê Moisés? Ninguém sabe, ninguém viu. Já se passaram 40 anos desde que eles saíram do Egito. Aquela geração que saiu do Egito está toda morta, a não ser o Josué e o Calebe. Só esses dois é que sobraram daquela geração que saiu do Egito. Então, Josué, filho de Num, é chamado por Deus para ser o sucessor de Moisés. E aí começaremos então no início da história, vamos dar um voo panorâmico até o final da história desse homem, que foi um servo de Deus, que como todos os outros, também cometeu os seus erros, também teve as suas falhas, também deu as suas mancadas, mas ainda assim ele dá uma declaração muito linda para nós no final de sua vida, no final do seu ministério. E é baseado na vida de Josué que nós vamos aprender nesta noite, o cuidado de Deus na vida do Josué. Diz assim, o início do livro que leva o nome da pessoa que falaremos nesta noite. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo está morto. Morreu. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Aquele homem que teve o seu nome mudado, como vimos anteriormente. Versículo 3: todo lugar em que puserem a planta do pé,
eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, que é o mar Mediterrâneo, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte, corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não pare de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito, e então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu te ordenei? Então, seja forte e muito corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém. Vou ler até aqui. Depois a gente continua o voo panorâmico. E algumas coisas eu preciso chamar a sua atenção, e logo nesse início a gente já aprende bastante coisa. Primeira coisa que eu preciso que você entenda é o drama envolvido aqui. Por trás dessas palavras tem um drama, tem uma situação, tem uma circunstância acontecendo. E às vezes a gente lê o texto sem perceber o seu contexto e não pega o detalhe que é iluminado pelo drama da situação. Eu vou tentar contextualizar a situação de Josué e vou trazer para os dias de hoje, para que você tenha mais noção e seja mais vívido para sua mente o que o Josué viveu. O que esse jovem, não tão jovem de idade, porém inexperiente em termos de liderança, o que ele viveu aqui foi algo muito extraordinário e muito complicado. Trazendo para os dias de hoje, seria semelhante a uma igreja, imagine aí uma igreja, uma congregação, um ajuntamento de pessoas que servem a Deus, que creem em Deus, que começou com mais ou menos 5 milhões de membros, e na medida em que foi morrendo ao longo dos 40 anos, estava agora com cerca de 2 milhões de membros. Então você imagina, uma igreja com 5 milhões de membros, e aí toma posse o pastor Moisés. Pastor Moisés, um homem de Deus, um homem que vê Deus face a face, e conversa com Deus como quem conversa com um amigo. É assim que as escrituras o revelam. Aí você imagina, uma igreja de 5 milhões de membros, pastor Moisés toma posse, com 80 anos de idade. E o pastor Moisés estudou no melhor seminário, ele conhece toda a ciência, tudo que é para ter em termos de preparação intelectual, emocional, espiritual, ele já viveu e já está maduro, com 80 anos, assumindo essa mega igreja com 80 anos, de 5 milhões de membros. E ele é um pastorzão.
E ele tem um ministério que dura 40 anos. 40 anos. E naquele tempo, estou contextualizando só para você entender, tá bom? Naquele tempo, o seminário, imagine assim, naquele tempo o seminário durava 40 anos. Opa! E aí quando o pastor Moisés tomou posse naquela igrejona de 5 milhões de pessoas, ele enviou um jovem para o seminário, e o nome desse jovem é Josué. E aí agora passaram-se 40 anos, Josué está formado, Josué terminou o seminário, e ele agora é um seminarista formado, com aquela expectativa de qual é o ministério que Deus tem para mim. Eu vou ser, como já estou sendo ao longo do meu período de seminarista, auxiliar do meu pastorzão presidente, Moisés. Mas qual é a área aqui da igreja que será que ele vai me dar para pastorear? Porque eu quero continuar sendo auxiliar dele. Eu nem penso na possibilidade de substituí-lo, porque ele é o cara. Eu não sou nada, eu sou um seminarista. De longe eu olho ele na tenda com Deus e fico assustado com que ele vive com Deus. Então eu nem penso na possibilidade, eu nem conjecturo na possibilidade de sucedê-lo. Porque ele é o Moisés, eu acho até que ele é eterno, ele é imorrível. E aí um belo dia, o seminarista saiu atrás do pastor presidente para pedir um conselho e não achou mais o pastor. A igreja agora estava passando uma fase complicada, tinha caído de 5 para 2 milhões de membros, aproximadamente. E o seminarista formado, completamente inexperiente, à procura do seu pastor presidente para pedir um conselho e não acha. E ele vai de tenda em tenda, de arraial em arraial, e ele não acha o pastor mais. E cadê meu pastor? Cadê meu pastor? E de repente ele ouve uma voz falando com ele: Josué, então, o pastor morreu. Não brinca. Não, se coloca na posição desse cara aqui, que você vai entender o drama que ele viveu. Porque a gente olha assim, porque eu sempre me perguntei isso. Por que é que Josué tinha medo? Por que é que Josué duvidava? Por que é que Josué tinha crise? Porque afinal de contas, Deus tem que dar no início do ministério dele uma motivação, um chacoalho. Sabe, uma mensagem motivacional: seja forte, corajoso, eu estou com você, do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu vou ser com você. E eu me perguntava, por que o Josué precisou de tanta injeção de ânimo? Ele está tendo a oportunidade da vida dele, liderar aquele povo. Mas aí quando eu penso nessa perspectiva contextualizada, aí eu entendo o drama dele. Porque ele é um seminarista formado, diante de uma igreja de 2 milhões de membros, o pastor presidente sumiu e Deus falou com ele que o pastor morreu. Agora cabe a ele, você está entendendo? Cabe a ele, diante de 2 milhões de membros, não somente dar a notícia triste e terrível de que o pastorzão Moisés morreu, como dizer que Deus o escolheu para ser o sucessor. Você imagina a crise que estava no coração desse cara? Esse povo não vai me aceitar. Quem sou eu? Esse povo não vai me querer como pastor. Eu não vejo Deus face a face. Eu não falo Deus como que eu falo com um amigo. Deus não me revelou nenhum mandamento, quanto mais 10. Esse povo não vai me querer. O medo da rejeição, o medo da desaprovação, o medo de se colocar de pé diante de um povo para dar as notícias da parte de Deus. Esse é o medo que habita no coração de cada servo do Senhor. Se eu subir aqui e minha perna não tremer como está agora, e meu coração não palpitar como está agora, e minha boca não ficar seca como está agora, é melhor eu vender banana na feira e parar de mexer com esse negócio. Porque se nós não sentimos o
peso da glória de Deus em nos colocar como instrumentos diante da congregação de Deus, não vale nem a pena se colocar de pé para fazer isso. E o que Josué está sentindo é exatamente isso. Ele está com a boca seca, ele está com a perna tremendo, ele está com as borboletas no estômago, ele está em crise, em completa crise, porque quem sou eu para chegar diante desse povo enorme, imenso e complicado, e dizer não só que o Moisés morreu, como que agora eu sou o pastor deles, o seminarista recém-formado. É porque a Bíblia não revela, mas eu imagino, por conta do discurso da parte de Deus para ele, porque é aquele exercício, assim como a gente faz nas epístolas. Como é que a gente sabe que o problema de Tessalônica era uma compreensão errada acerca da escatologia? Porque Paulo está instruindo aquela igreja, através da sua carta, como compreender melhor a segunda vinda de Cristo. Então eu sei que a igreja de Corinto tinha problema de relacionamento, porque o Paulo instrui aquela igreja a não terem panelinhas, nem de Paulo, nem de Apolo, nem de Pedro, nem de ninguém. Então esse é o exercício. A gente não precisa ouvir a conversa, basta a gente prestar atenção em um lado da conversa. Imagine que tocou meu telefone aqui agora. Falar nisso, eu nem dei minha oferta, hein? Me dá aqui. Bota barulho aí. Aí meu telefone tocou aqui agora. Presta atenção, como é que eu sei? Eu sei o que é que estava no coração do Josué. Por quê? Porque eu estou prestando atenção no que Deus está falando para ele. E o exercício é mais ou menos assim, ó. Tocou meu telefone. Aí eu, oi. Você não está ouvindo nada que está falando comigo aqui. Vocês não estão ouvindo. Vocês estão ouvindo só o que eu estou falando. Mas pelo que eu estou falando, vocês vão concluir o conteúdo da conversa. Fala, meu brother. Não, estou no culto. Acaba lá por 9 horas, mas do jeito que eu estou empolgado hoje aqui, pode ser que vá até 9h30. Tem carvão aí? Então beleza. Não, eu levo o carvão, eu tenho aqui em casa. Tenho a linguiça também. Eu tenho uma linguiça aqui e um carvão. Beleza, vai acabar aqui lá para as 9h30, 10 horas eu estou chegando aí com o carvão e com a linguiça, beleza? Valeu, meu brother, tamo junto, é nóis. Você ouviu o que ele falou lá do outro lado? Mas você entendeu a conversa inteira, não entendeu? Esse é o exercício. Eu não ouvi o que o Josué falou para Deus. Eu ouvi o que é que Deus falou para o Josué. E pelo que Deus está falando para o Josué, eu concluo: esse cara estava morrendo de medo de assumir essa igreja. Por que é que Deus tem que falar para alguém ser forte e corajoso? Quando alguém está se sentindo fraco e medroso. E aqui a gente prega e dá oferta simultânea. E aí, meu irmão, preste atenção. Esse cara está com muito medo, porque qualquer um de nós teria. Imagine a pressão que é substituir ou suceder o pastor Moisés numa igreja de 2 milhões de membros. Ouviu aí? Já foi. Então, é por isso que ele está com medo. É por isso que ele está se sentindo fraco. Porque ele reconhece a sua limitação, ele reconhece a sua dificuldade, ele reconhece o seu pecado, ele reconhece a sua pequenez diante de Moisés e principalmente diante de Deus. Mas Deus ainda assim vira para ele e diz: olha só, pode ir, do jeito que eu fui com Moisés, eu serei com você. Ele acredita e vai. E aí o decorrer da história aqui, ele convoca o povo, faz toda uma preparação, manda os espias,
E aí Raabe entra em cena. E você conhece a história, porque foi contado esses dias aí no culto infantil, pelo Abner. E aí então no capítulo 3 ele chama o povo de madrugada e convoca esse povo então a se santificar. Santificai-vos, pois amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Diz o texto que ele, bem cedo, se levanta como líder, se levanta como pastor, mas a sua boca continua seca, a sua perna continua tremendo, sua barriga continua desarranjada, e ele olha para trás e 2 milhões de pessoas, e ele olha para frente e tem um rio enorme, porque o Rio Jordão não é um riozinho. Hoje em dia, com a crise hídrica, já ainda continua um riozão grande e generoso. Imagina naquele tempo. Então a margem era longe, e naquele ponto onde ele atravessa, não é raso. E ele olha aquele rio, e ele olha aquele povo. E aí, Senhor, como é que vai ser agora? Mas você precisa se lembrar que ele viveu a travessia do Mar Vermelho, liderado por Moisés. Quando ele se coloca diante daquele rio, na memória dele salta de forma muito saturada, muito vívida, a memória, mesmo que tenham se passado 40 anos, mas aquilo foi impactante, ninguém esquece aquilo, que o mar se abriu e eles passaram a pés enxutos, e que só ele e o Caleb viveram aquela experiência. Aqueles 2 milhões mais ou menos que está ali com eles agora, nenhum dessa geração passou no Mar Vermelho. Todo mundo que passou já morreu. O pessoal que está atrás dele esperando é a primeira decisão do pastor Josué, é a primeira dificuldade, é o primeiro desafio. E aí, pastor Josué, como é que a gente vai atravessar esse rio aí agora? Porque nós ouvimos falar que o pastor Moisés, não sabe que o pastor Moisés era o cara, né? O pastor Moisés era top. Nós não vivemos, mas papai me contou. Eu não vivi, mas vovô me contou que quando o pastor Moisés esticou o cajado, o mar, não era nem um rio, era um mar, abriu. E agora, pastor Josué, como é que você vai fazer para a gente atravessar esse rio? E aí o Josué, orientado por Deus, põe o pé na água. E quando ele põe o pé na água, o rio abre. O rio abre, exatamente igual ao mar que abriu, com uma diferença. A diferença é que lá era um mar e aqui é um rio. Não, água é água, seja salgado ou doce, água é água, afoga. A diferença é que quando Moisés atravessou o mar, ele atravessou para fugir do inimigo. Mas o Josué, quando atravessa o rio, ele atravessa para enfrentar o inimigo. Do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu serei com você. Do mesmo jeito que o mar se abriu pelo meu poder, coloca o pé que eu coloco a bênção. Os homens mudam. Era Moisés, agora é Josué, depois vieram os juízes, depois vieram os reis, depois vieram apóstolos, os pais da igreja, os grandes homens, e o bastão foi sendo passado, e hoje nós estamos aqui com esse bastão, que veio lá de trás. O bastão
ele pode mudar de mão. Os homens podem mudar. O CPF muda. Hoje o líder é o fulano, amanhã pode ser o ciclano. Mas sabe uma coisa que nunca muda? Como fui com Moisés, eu serei com você. O poder de Deus nunca muda. O cuidado de Deus na vida dos seus servos nunca se altera. Do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu serei com você. Seja forte, corajoso, não duvide, se apegue ao livro desta lei, medite nele de dia, de noite, em todo tempo, não se aparte dele, não se afaste das suas orientações, nem para a esquerda, nem para a direita, e assim, como fui com Moisés, eu serei com vocês. O segredo é o livro, irmãos. Os líderes mudam, os endereços mudam, as histórias mudam, as circunstâncias mudam, mas o livro permanece para sempre. E se nós nos apegarmos ao livro desta lei, meditar nele e confiar e crer nas suas promessas, também viveremos as mesmas proezas. Como fui com Moisés, serei com você. O cuidado de Deus continua ao nosso dispor. As asas do Altíssimo continuam sobre nós. O poder do Eterno continua disponível para os que servem e creem nele. E Josué atravessa o rio. Olha que coisa linda, olha que extraordinário, olha como eles atravessaram. O que é que atravessam no capítulo 3? O que é que acontece logo no capítulo 4? Diz que Moisés, atravessando o rio, pegou 12 pedras. E do outro lado ele ergueu um altar e chamou todo o povo para um momento de celebração, de adoração. É fácil você reconhecer quando a vitória é dada por Deus. Você tem dúvida assim, aquela pessoa é tão próspera, aquela pessoa é tão bem-aventurada, aquela pessoa se dá tão bem na vida, por que será? Se você tem dúvida se é Deus ou se é outra coisa, como nós vimos aqui uns cultos atrás aí, né? Baseado naquele texto de Atos, o diabo também usa algumas coisas para promover prosperidade, só que falsa, né? Como ele usava aquela menina para promover lucro para aqueles caras, e aí Paulo e Silas chegam lá, e aí você conhece a história. E às vezes a gente olha para algumas pessoas e diz, será que é Deus mesmo que está abençoando? Será que não é a inteligência dele? Será que não é o conhecimento? Será que não é alguém que indicou? Será que não é porque ele é filho de fulano, sobrinho de ciclano, ou vizinho do Beltrano? Será que é Deus mesmo ou será que é alguma outra coisa? É fácil você descobrir. Quando é Deus, promove a adoração. O cara acabou de atravessar o rio. O que é que ele vai fazer? Ele vai cantar uma música, ele vai dançar, ele vai bater no peito. Olha como Deus é comigo, igual ele. O que é que ele vai fazer? Ele chama o povo para erguer um altar e adorar o Senhor, porque ele reconhece que quem abriu aquele rio não foi ele, foi o Senhor. Esse é o grande segredo. Quando nós temos o desejo e a necessidade de adorar a Deus por uma vitória, significa que nós reconhecemos que quem está dando aquela vitória é o Senhor e não
nossas mãos. E aí o povo adora, e aí o povo passa por um momento ali, os meninos, de circuncisão. Olha, Deus quer renovar a aliança dele com a gente. Todos os meninos aí que não tem circuncisão, vamos circuncidar, porque do mesmo jeito que ele foi com Abraão, ele foi com Isaac, ele foi com Jacó, ele foi com José, ele foi com Moisés, e ele está sendo agora, então, vamos renovar essa aliança. Circuncida os meninos aí. E aí eles celebram a Páscoa. E aí Josué lá no acampamento vê um homem, uma espécie de general de guerra, possibilidade muito grande que seja um anjo, e o anjo dá a ele as instruções: olha, você vai fazer assim, 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 assim. Primeiro dia você dá uma volta, segundo dia uma volta, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, uma volta. No sétimo dia, 7 voltas. E quando terminar a última volta, você bota o povo para adorar. E aí você manda o povo pegar a shofar, Yerem e Obel. É a trombeta do chifre do carneiro, que só era usada depois de uma vitória alcançada, depois de uma batalha vencida. O shofar era utilizado nessa época e nesse contexto para celebrar uma vitória numa guerra. Olha, tivemos a vitória, então vamos fazer uma festa, vamos celebrar e vamos avisar que está tendo a festa com o sonido dessa trombeta feita do chifre do carneiro, que tem uma frequência específica muito aguda. E aí todo mundo sabia: ó, tá tendo festa, tá tendo celebração, porque eu estou ouvindo uma espécie de apito, mas muito agudo. E aí o curioso é que essa trombeta era para ser usada depois da batalha, caso tivesse vitória. E eles vão começar a batalha. O povo de Jericó está lá dentro, fortemente armado, muralha mais alta que isso aqui. As muralhas de Jericó eram muito mais altas que os nossos muros aqui da igreja. Tem gente que está chamando aqui o muro das lamentações, a muralha de Jericó, mas era muito, e não só alto, como também largo. A muralha de fora eram 2, por isso que está no plural, muralhas. A muralha de fora, ela era mais estreita e mais alta, porque ali ficavam as torres de vigia, uma espécie de guarita, onde os sentinelas ficavam lá do alto, lá de cima, vigiando, caso algum inimigo se aproximasse. E aí, um fosso quer dizer um abismo, um espaço, um gap, entre a muralha de fora, que tinha cerca de 4 a 6 metros de largura e quase 30 de altura, mais de 18 pelo menos, uns mais entusiastas chegam a dizer que tinha 30, mais estreita e bem alta, e aí um fosso de 9 metros, 9 passos, entre a muralha de fora e a de dentro, 9 metros, que é onde passavam as carruagens, a viatura do exército, fazendo a ronda, vigiando, caso alguém conseguisse escalar a muralha, escondido do sentinela, matasse o sentinela, um MacGyver da vida, e descesse, quando ele batesse no fosso, a carruagem da guarda pegava ele. E aí do lado de dentro, uma muralha mais baixa e mais larga, cerca de 9 de altura e 10 de comprimento. Essas medidas são prováveis, exatamente, ninguém foi lá com a trena e mediu. Os arqueólogos supõem, e a gente vai na onda deles, mas faz todo sentido. Por que a de fora é mais estreita e mais alta? Porque em cima da de fora não vai nada, a não ser as guaritas dos sentinelas. O fosso é para ronda, proteção. A de dentro é mais baixa e mais larga, porque ali era a periferia da cidade.
Por isso que Raabe mora em cima da muralha, porque ela é uma prostituta. Você acha que a prostituta ia morar no centro da cidade? Naquele tempo, nessa cultura, mora no pior lugar possível. Então, em cima da muralha interna, ela era mais baixa e mais larga, porque ali passava carro, carruagem, tinha casas pequeninas, barraquinhos, em cima da muralha, que era a periferia da cidade. Leprosos, prostitutas, deficientes físicos, naquele tempo eram considerados malditos, então moravam em cima do muro, na parte interior. E aí, eu fico imaginando o sentinela lá de cima vendo aqueles 2 milhões de gente. Ô gente, só para você ter uma noção de quanto é 2 milhões de pessoas, é mais ou menos a população da Grande Vitória inteira. Vitória, Serra, Cariacica, Vila Velha, Viana e Guarapari. É mais ou menos 2 milhões, entre 2 a 2,5. Mas só para você ter uma noção, será que era muita gente que estava lá em volta daquele muro? A população da Grande Vitória inteira. E aí você imagina, imagina que todas as pessoas da Grande Vitória saíssem marchando em direção a Domingos Martins. E aquele povo subindo a BR, e imagina que Domingos Martins tem uma muralha de 30 metros, e lá em cima tem uma guarita onde o cara vê todo o trecho da BR. Aí o cara está lá em cima olhando, e a população da Grande Vitória inteira está subindo a BR em direção a Domingos Martins. O cara é o sentinela. O coração dele como é que ficou? É muita gente. A gente já viu exército de 5 mil, exército de 10 mil. Bom, os heteus, os ferezeus, os jebuseus, de vez em quando atacam a gente. Mas eles têm 1.000, 5 mil, 10 mil soldados. Está vindo ali, milhões. Que exército é esse? E o curioso é que ninguém carregava nenhuma arma. Porque o exército de Deus não precisa usar arma. Ou melhor, as armas do exército de Deus não podem ser vistas com os olhos. E os caras intrigados em cima daquela guarita e olhando aquele mar de gente vindo andando em direção a Jericó. Ninguém tem nenhuma arma na mão. E tem uns bichos, tem umas crianças, tem uns chifres de carne. Que é isso? O que esse povo está querendo aqui? E roda. No segundo dia, roda. Imagina a notícia, o burburinho. Imagina o general do exército de Jericó. Ô Senhor, eu acho que o Senhor gostaria de ver aqui o que está acontecendo aqui em volta. É o que? O inimigo se aproximando? A gente acha que é inimigo, mas a gente não está entendendo, porque eles não têm armas. Vem cá para o senhor ver. Aí o cara vai e tal, tinha a escadinha de pedra. Ele sobe lá no muro, altão, na guarita, olha de lá de cima e vê aquele mar de gente. Ele fala, o que é isso? A gente precisa se lembrar que os nossos inimigos, eles não são de sangue nem de carne, eles são espirituais. E que além, ou ainda que eles tenham um certo poder, uma certa vantagem sobre nós, porque são espirituais e nós presos ao carnal, temos desvantagem. Mas a gente faz umas coisas que eu fico... Esse povo é maluco. Eu fico imaginando o general do exército de Jericó olhando lá de cima do muro e vendo aquele monte de gente sem arma, sem espada, sem escudo, sem cavalo, sem nada, e em volta do muro. Ele foi no lado norte, um monte de gente. Ele foi no lado sul, um monte de gente. Lado leste, o lado... para todo lado que eu olho tem gente. De onde veio esse povo? E que povo é esse? Esse povo não tem arma. O que está acontecendo? Eles não entenderam nada. E eu fico imaginando o diabo com os seus
A Bíblia fala diabo e seus anjos, né? Mas depois que caíram, você sabe que a gente já não chama mais de anjo, né? Então o diabo com os demônios dele, que seguiram ele, iludidos, equivocados e por isso condenados, eu fico imaginando o general do exército inimigo olhando a gente assim, esse povo vai construir rampa, que é? Vai não, com R$200 vão nada. Esse povo vai construir muro com o quê? Com R$100 vai nada. Esse povo vai não. Esse povo vai sair pela rua aí pregando, falando, vai encher uma igreja, vai não. Pode deixar, Leandro, estou terminando, obrigado. Se botar mais eu vou até meia-noite. Aí eu fico imaginando os nossos inimigos, que são espirituais e que estão ao derredor, bramindo como um leão, buscando a quem possa tragar, olhando para a gente com luta, com injustiça, com dificuldade, com problema, com adversidade, a gente orando assim com o olho fechado, às vezes a palavra nem sai na boca, a gente só... A gente tem que se lembrar que os nossos inimigos, eles têm uma certa vantagem sobre nós, mas eles não são oniscientes, eles não sabem tudo não, e tem coisas que eles nem imaginam, porque nem nós sabemos, mas aquele que nos conduz sabe de tudo, então ele vai conduzindo e a gente às vezes nem entende, mas por que eu estou vindo para cá? E vai para lá, e eu fico imaginando os inimigos olhando e falando, esse povo é doido, esse povo é maluco, esse povo não tem condição, e daqui a pouco, pum, cai a muralha. Sopraram o chofar de Herem e Obel, a trombeta do chifre do carneiro, que era soprada para celebrar uma vitória na guerra, e eles sopram antes da guerra. Sabe por quê, meu querido? Porque quando nós estamos debaixo dos cuidados de Deus, a gente pode celebrar a vitória antes da guerra, porque quem peleja por nós nunca perdeu nenhuma. Ele não perde batalha, ele não perde guerra. Portanto, creia, como ele foi com Moisés, ele foi com Josué. Como ele foi com Josué, ele será conosco até a consumação dos séculos. Não importa a altura da muralha, elas ruirão, porque o nosso general é Cristo. E aí Jericó vem abaixo. Raabe, porque ajudou os espias, foi salvo e ainda teve o privilégio de entrar na genealogia de Cristo. Uma prostituta entrou na genealogia de Cristo, porque decidiu, em uma atitude, servir ao Senhor. E nós servimos a um Deus que cuida dos seus servos, independente do seu passado. E aí a cidade de Ai é destruída. E aí Moisés dá um vacilo, faz aliança com os gibeonitas. E aí ele socorre Gibeão, mas aí aquela história do sol, a lua e tal, e parou. E aí ele tem vitórias e vitórias e vitórias e várias vitórias, e vai conquistando a terra, e vai, erra aqui, acerta ali, e ouve Deus, e busca o Senhor, e dá, e vai, até que ele conquista todo o território que Deus prometeu. E aí ele divide as tribos. E aí tem uma questão muito interessante, porque as tribos são dos filhos de Israel. Você sabe que o Israel na Bíblia não é um país, é um homem. São os filhos daquele homem. Os filhos de Israel são aqueles 12, do mais velho Rúben até o mais novo Benjamim. Então, se ele tem 12 filhos, a gente tem que dividir em 12 partes. Os que têm mais filho, fica com a parte maior. Os que têm menos filho, fica com a parte menor. Isso é lógico.
Então as maiores terras foram dadas às tribos maiores. E aí o Caleb teve prioridade para escolher, porque ele já tinha escolhido lá atrás. O Josué também. E aí eles dividem. Só que a tribo de Levi, eles até tinham um quintalzinho e tal. Eles plantavam, colhiam, mas não é como os outros que viviam dessa agricultura. Mas eles não têm a porção de terra. Então como é que Deus orientou Josué de fazer? Porque se você olhar na divisão de Josué, não tem o Levi e não tem o José. Quando Canaã, quando a chamada, Palestina, é dividida nos 12 territórios, você não tem a tribo de José e também não tem a tribo de Levi como dona de uma porção de terra. Não tem. Por quê? Simples. Levi, a tribo de Levi, na pessoa de Arão, irmão de Moisés, foi escolhido para serem sacerdotes e servir ao Senhor no seu tabernáculo. Então eles viveriam das ofertas e também do dízimo que os seus irmãos trariam, e eles iriam cuidar das coisas do Senhor. E isso é muito curioso, e eu já ensinei aqui, vou aproveitar para repetir. O pessoal fala contra a contribuição, contra o dízimo, pode falar o tanto que quiser, pode falar o tanto que quiser. Mas presta atenção nesse princípio aqui, nesse mistério. Eram 12 tribos. Só que a de Levi não tem terra, eles vão morar ali em volta do tabernáculo para fazer, de acordo com as escalas, o serviço do tabernáculo. Então Levi não tem terra, ficou 11. E aí, como é que a gente faz? Porque tem que ter 12, porque 12 é um número simbólico, por isso também 12 apóstolos, ok. Então, se o Levi não tem, ficou 11. Mas tem que fechar com 12. Então qual foi a solução que Deus deu a Josué? Olha, já que o Levi saiu, tira também o José, aí fica 10. Aí pega os 2 filhos de José, já que o Israel antes de morrer deu a primogenitura para ele, por causa da besteira que fizeram com ele, lá em Dotã, então os 2 filhos dele é como se fosse um primogênito agora. Então pega os 2 filhos e bota lá, a tribo de Manassés e a tribo de Efraim. Então saiu o Levi, saiu o José, entrou Manassés e Efraim, fechou com 12. Aí quando chega lá em Apocalipse, capítulo 7, se eu não me engano, aquele texto que fala dos 144 mil, que João viu judeus, hebreus, João viu descendentes de Israel lá na eternidade, na sua visão, na revelação, Apocalipse. E aí ele vai falando, ó, tinha 12 mil da tribo tal, 12 mil da tribo tal, e aí 12 vezes 12, 144, por isso que é 144 mil, um número simbólico que representa a totalidade dos hebreus salvos, aqueles que, sendo descendentes de Israel, creram em Jesus como o Messias, mesmo antes da sua vinda. Só de crer na promessa, pela fé, foram salvos. E aí quando você vai olhando as 12 tribos lá dos 144 mil, aí lá você tem o Levi, mas você não tem o José e não tem o Dan. Lá nos 144 mil de Apocalipse, não tem 12 mil da tribo de Dan, não tem. Onde foi parar esse Dan? E como é que eles resolveram essa conta? Não tem de José e não tem de Dan, então ficou 10, tem que botar 2. Eles botam Manassés e Efraim. Então, dá esse nó. Se você pegar a lista dos 12 de Gênesis, onde que eu tenho que ir? Daqui, né? Em Gênesis são os 12 filhos, tem José e tem Levi. Em Josué e também em Ezequiel, são os 12 territórios, aí não tem Levi, não tem José, tem Manassés e Efraim. Aí você pega os 12 lá de Apocalipse, não tem José e não tem Dan, e aí tem Manassés e Efraim. Como é que explica? Bom, a primeira lista é dos filhos, está ali os 12. A segunda lista é de território, como Levi não tem, José também não tem, e os 2 filhos entraram. Mas
a de cá tem o Levi, mas aí não tem o Dan. Então tira o José e bota Manassés e Efraim. Por quê? Porque na época dos juízes, quando os antigos moradores daquela terra, que foram expulsos, e depois eles tentavam tomar de volta, aí Deus levantava um juiz para liderar o povo e expulsar eles e permanecer na terra. Nessa época, a tribo de Dan foi sorteada, ela era bem pequena, então ela ficou com uma pequena faixa de terra, onde hoje é a faixa de Gaza. Ali no litoral sul da Palestina, ficou uma faixinha pequena, é a tribo de Dan. Quem é que morava ali antes? Os filisteus. E aí toda vez que os filisteus se levantavam para tomar a terra de volta, os da tribo de Dan tremiam de medo, porque os filisteus tudo gigante e forte. E aí o que eles fizeram? Eles abandonaram a terra que receberam e migraram para o extremo noroeste da Palestina e passaram a habitar lá com medo de perder a terra. Aí quando chega em Apocalipse, Jesus fala assim, ó: quem fugir com medo não vai nem entrar na lista da salvação. Por isso que a tribo de Dan não está lá entre os 144 mil, porque eles foram covardes, medrosos. E a palavra de Deus para mim e para você continua sendo a mesma palavra para Josué: seja forte e corajoso, porque estes, me servindo de maneira forte e corajosa, serão honrados, serão salvos, viverão coisas extraordinárias, e nele farão proezas. Não há espaço para medo e covardia na vida daqueles que servem a Deus plenamente, porque a certeza da salvação nos motiva, a certeza da vitória nos alegra, e a certeza de que do mesmo jeito que ele foi com Moisés, ele foi com Josué, ele também será comigo. É isso que me mantém servindo a ele, porque creio que ele dará a vitória. Portanto, ó filha de Israel, exultem de júbilo, pois o Senhor vosso Deus é o Senhor dos exércitos. Aleluia, louvado seja Deus.